começar, Veri, te apresentando, e aí, se você tiver alguma coisa para acrescentar, para corrigir, tá bom? Tá bom. Na apresentação. Então, a nossa convidada é a Veridiana Marúcio, ela é psicóloga e psicanalista, com mestrado em psicanálise lacaniana pela Universidade de Paris 8, é membro da Escola Brasileira de Psicanálise, EBP Seção São Paulo, e também é associada ao Centro Lacaniano de Investigação da Ansiedade, o CLINAR. Hoje vem fazer uma conferência com a gente, que eu esqueci o nome, do que se trata um diagnóstico. Diagnosticamos ainda em psicanálise? Diagnosticamos ainda em psicanálise. Esse do que se trata um diagnóstico é uma conferência da Bruce, né, que a gente usa como referência também. Então é isso. Veri, passo a palavra para você. Tá joia. Então, prazer estar aqui com vocês. Algumas carinhas eu estou vendo que conheço. Conheço o projeto de vocês, conversei com a Priscila. Acho muito bacana a iniciativa. E a resiliência, né? Que a gente sabe que não é fácil. Eu pensei assim, em fazer uma conversa com vocês. Então, se quiserem deixar o microfone aberto, perguntarem a qualquer momento, né? Não fazer uma coisa muito engessada. E que vocês também aproveitem essa hora e meia aí para fazerem suas perguntas, certo? Então, como a Priscila falou, tem um tempo já que eu me dedico a pensar a psicanálise, não só como teoria, mas também nos espaços institucionais, né? Eu trabalhei muitos anos com a saúde mental, desde minha formação como psicóloga, que se deu no ano 2000, 2001, eu passei a fazer a residência multi, né? Eu fiz uma residência multi, que não se chamava assim na época, era um aprimoramento na Unicamp, né? Então, aí eu vim para Campinas para fazer a minha prática no Cândido Ferreira. Na época, estávamos vivendo aqui em Campinas uma intervenção, né? Fechamento de um grande sanatório que se chamava Tibiriçá, reestruturação da rede de saúde mental do Cândido Ferreira, com estabelecimento de CAPS 3. No início ainda era um HD, né? Então eu iniciei no Hospital Dia, transformamos em CAPS, depois CAPS 3, fizemos assim todas as intervenções possíveis, de convivência, NOT, que era o núcleo de oficina de trabalho. Então eu vivenciei muito essa coisa da psicanálise em instituição, né? Então, com 4 anos depois da residência, eu fui contratada, trabalhei com álcool e drogas, e logo, acho que eu fiquei 4 meses no AD, e quando houve a oportunidade, eu já voltei para o CAPS 3, né? Que era realmente o que eu gostava de trabalhar, né? Que é casos graves, a psicose grave, a psicose, na época, muito claramente extraordinária, né? A gente tinha uns casos de internação longas, crônicos, e aí começamos a fazer as moradias, e aí eu fui fazer um mestrado em cima disso, né? Estou contando para vocês porque eu acho que o trabalho de vocês também dialoga muito com isso, que é o fora, né? O fora dos estándares, fora dos padrões. E o meu mestrado, na época, tinha esse título, que é qual o lugar das particularidades nas práticas institucionais, onde eu apresentei um caso clínico discutindo como que a psicanálise poderia se inserir nos dispositivos de saúde mental. Depois disso, acho que a psicanálise tinha muita entrada, muitas demandas, supervisores eram psicanalistas, muitos psicanalistas faziam parte da equipe, né, os integrantes da equipe, os praticantes estudavam psicanálise. E aí, depois que eu voltei da França, eu fiquei, então, 2 anos e meio, fiz o mestrado em 2 anos, fiquei 6 meses a mais lá, e voltei para o mesmo hospital, né? Aí eu fui fazer a gestão de um serviço, que são serviços que se dedicavam às moradias extra-hospitalares. Então, eu gerenciava uma equipe que cuidava de 33 moradias, o que era, assim, para o Brasil, um número muito alto de pacientes fora, né? Não tinha mais ninguém dentro do hospital.
E foi um trabalho muito difícil, mas muito proveitoso, muito bacana. E aí, nesse trabalho, sempre também pensando já com o mestrado, né, em como me inserir na universidade, dar aula, dei aula em bastante universidade aqui em Campinas, Faculdade de Medicina, Psicologia, e o Clinar. Então, são experiências bem diversas, cada uma tem a sua especificidade, até que, em um certo momento, eu decido ficar só no consultório, trabalhar com a clínica, mas, né, sempre pensando nas interfaces da psicanálise com outros saberes, outros discursos, o que a gente chama de psicanálise aplicada, né? Até aqui, alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Eu pensei em começar, assim, com essa conversa, perguntando para vocês, assim, para que serve a psicanálise? Alguém se arrisca? O que vocês acham? Não, assim, a gente não consegue formalizar uma resposta ou é difícil responder qual o objetivo? Para que serve? Por que a gente faz uma análise? Porque senão a gente não tem como falar de diagnóstico, né? A gente tem que primeiro entender. Posso arriscar alguma coisa, assim, começar a... Eu achei interessantíssimo o tema, né, agradecendo também, né, a sua presença, porque, inclusive, na semana passada nós estávamos discutindo isso, assim, né, para que serve o papo? Que é esse dispositivo que a gente oferece de uma escuta, né, pela via da psicanálise, e cada um foi falando da sua experiência, né, eu particularmente eu tenho sentido... nos atendimentos que me chegam, assim, casos graves, assim, né, que vêm às vezes já com diagnóstico, ou situações onde já me aconteceu de eu levar casos para supervisão fora até, porque eu falei, nossa, o que eu faço, assim, estou em dúvida com o diagnóstico, né, será que é uma neurose obsessiva grave, será que se trata já de uma psicose, né, pensando no cuidado do manejo, né, e dentro desse contexto de uma virtualidade, do atendimento online, né? Então, quando, né, eu vi o tema, assim, eu falei, nossa, que interessante, né? Porque às vezes a gente fica tão preso, assim, a sensação que eu tenho, às vezes a gente fica tão amarrado a essa questão do diagnóstico, né? E eu não sei se isso também não interfere, eventualmente, no nosso manejo de escutar esse paciente, né? Mas quando você está falando do que precisa, eu fico pensando um pouco uma via de um dispositivo para tratamento de um sofrimento, assim, né, para acolher um sofrimento, para escutar uma angústia. Eu acho essa uma resposta, Regina, obrigada pela participação. Eu acho que essa sua resposta, ela é mais assim, ela tá correta, né? Por que se busca uma análise? Se busca uma análise por um sofrimento, uma queixa, né? Ninguém vai buscar análise, mesmo que digam que é para se conhecer, né? Você fala assim, vim para me conhecer. Quando você vai conversar e vai entender o que o paciente está dizendo, ele tem um sofrimento, ele tem uma queixa. Seja um problema que é dele, que ele já... Aí é muito bom para a gente, quando ele chega com um problema, já dizer que é dele, ou seja, para falar do outro, que o outro está deixando ele em sofrimento. A mulher, o marido, o parceiro, a família, o trabalho. Quantos pacientes hoje vêm nos procurar por problemas com o trabalho? Que o trabalho não deixa eles viverem, que eles não têm vida, né, que tem que fazer hora extra e que eles não aguentam mais isso. Então, sempre vem essa pergunta assim, né? Por que o cara está vindo? Por que a pessoa está vindo? Em alguma medida, seja nele ou no outro, tem uma queixa. E essa queixa está gerando um sofrimento. Agora, a pergunta do para que serve uma análise? O porquê é isso mesmo. Por que eu venho? Porque eu tenho sofrimento. A gente vai manejar e trabalhar para tentar buscar, de certa forma, a origem, né? Porque a análise se refere sempre à origem do sofrimento. Eu também quero falar um pouquinho disso para a gente pensar o diagnóstico. Mas, assim,
O Lacan disse isso de uma maneira muito clara. Uma análise serve para simplificar a vida. Nada mais. Se a gente simplifica a vida dos sujeitos que nos procuram, independente do diagnóstico, independente da queixa que ele traz, isso já está num alcance muito interessante. Porque nós somos ótimos para multiplicar, complexizar todo tipo de sofrimento, né? E de drama familiar, profissional. Nós estamos bolando todos esses tipos de intervenção, seja o papo, seja o consultório, seja o trabalho na rua, para simplificar a vida dessas pessoas. Vocês estão de acordo? Então, partindo disso, a outra pergunta que me coloco é: a psicanálise ela é mundial? Ela vai ser aplicada no mundo todo? Veri, vamos segurar essa pergunta. Eu vou passar a palavra para a Marlúcia. Não sei se você consegue ver todo mundo. Ela está com a mãozinha levantada. Acho que ela queria compartilhar também, comentar da outra. Fala, Marlúcia. Eu achei muito pertinente, né, a sua primeira questão, quando você pergunta, né, o que é a psicanálise. Eu acho que essa é uma pergunta assim, muito importante para todos nós, né, para todos os profissionais, né, para que cada um possa responder para si mesmo, né, o que é a psicanálise para cada um, como é que cada um está no seu percurso, né? Como é essa escuta, né, psicanalítica de cada um, né? E achei bacana também quando você traz, Veridiana, que o sujeito, né, alguém, uma pessoa, ele busca ou uma análise ou uma psicoterapia porque ele está com algum sofrimento. Acho que isso é o que a gente tem, né, no horizonte. Agora é importante também a gente ver qual é a diferença em que a psicanálise entra nesse acompanhamento, né, com o paciente. Sim. Eu acho que... Acho importante quando você traz isso, porque eu tinha dito assim, olha, por que buscam a psicanálise, por que ela existe, então, queixa, para quê? E é para simplificar a vida. E o que é a psicanálise seria a minha próxima pergunta. Sim. O que é a psicanálise? Porque, né, complementando assim, né, o meu raciocínio, na minha visão, né, existe, na minha visão não, isso o da realidade, né, existem formas diferentes, né, de se dar o tratamento a um sofrimento que o paciente traz, né, eu acho que essa é a grande diferença da psicanálise para outros tipos de abordagens, né? Porque, ao meu ver, a psicanálise, ela dá um lugar ao sujeito. A gente recebe, como você diz, né, na grande maioria das vezes, quando a pessoa, né, o paciente chega, ele vem ainda com a queixa sobre o outro, né? Ele não entra normalmente falando sobre si, né? Se responsabilizando pela sua vida, mas ele chega assim, a culpa é do chefe, a culpa é da minha mulher, a culpa é do não sei o quê, e o processo exatamente da psicanálise é fazer com que apareça esse sujeito e ele vá se responsabilizando pela própria vida dele, né? Pelo lugar em que ele está ocupando. Então, para mim, a psicanálise é isso, é poder lidar, né, com cada sujeito, com a sua singularidade, né, respeitando o seu tempo, as suas escolhas, né, sem interferir. Isso que você traz também faz pensar assim, que você já introduz um termo,
né, que é o sujeito. Sim, daí essa condição. Então, é preciso, para que se entre num dispositivo, independente se está na instituição, ou se ele está no escritório, ou se ele está na rua, se ele está no papo, o sujeito, esse termo que você introduz, muitas vezes ele não é tão bem compreendido. Porque a gente vê, muitas vezes, a saúde mental, as instituições se apropriando, como se o sujeito fosse aquele que entrou no seu consultório, ou aquele que você se dirigiu, ou aquele que fez. Esse não é o sujeito, né? Sim. Quem entra, quem chega é o eu. É o eu. E, muitas vezes, as práticas, vê por aí, assim, né, que a gente, terapia, psiquiatria, que não estou dizendo que estão erradas, que não estou dizendo que servem para nada, de forma alguma, o debate é sempre muito importante, é preciso, sim, estarmos sempre conversando com outras linhas, outras formas de cuidar da pessoa que está em sofrimento, mas considerando que o que você traz, isso já me ajuda a introduzir o tema nessa conversa, difere completamente. Por que eles buscam, então? Né? A pessoa busca porque tem um sofrimento. E o que ela quer? Ela quer que a gente trabalhe para que ela volte a ser o que ela era. Né? Eu não consigo mais me relacionar no meu trabalho como antes, eu não consigo mais viver, amar e trabalhar, né? Como eu trabalhava. Aconteceu alguma coisa na vida dessa pessoa, que muitas vezes ela vai dizer que é a falta de dinheiro, o chefe, a mulher, o marido, os filhos, e ela quer se... É como se a pessoa desejasse, de alguma forma, ali, muito claramente, a restituição desse eu. Devolvesse para eles a condição que eles estavam antes de se deparar com essa dificuldade. Isso seria ir completamente contra a ética da psicanálise. Porque, nesse caso, o consentimento para a entrada em análise se dá no consentimento da perda do eu. Sim. O eu, ele vai morrer. Sim. Senão, não é psicanálise. O fortalecimento do ego, a ego psychology, a psiquiatria, eles estão trabalhando nesse sentido de um restabelecimento do eu. O eu muito inflado, né, muito completo. E o mundo hoje proporciona esse eu colado à imagem. A imagem que a gente vê, né, muito presente, já nos dedicamos a isso em outros momentos, né? Teve um Enapol, que era o poder da imagem. Muito tempo atrás a gente falava das imagens rainhas. Hoje é a pura imagem, né? A imagem que sustenta o eu. Quantos pacientes vocês recebem que dizem para você hoje em dia, para vocês, que não estão bem porque não recebem os likes que imaginavam que iam receber quando postassem um vídeo, que às vezes nem tem ele, mas tem alguma coisa, um trabalho, uma produção, né, algum traço, e eles ficam ali, né, assim, se comparando com o outro que coloca, com os influencers, que é muito importante esse nome, né, os influenciadores. E aí, esses influenciadores que são jovenzinhos, que de repente estouraram, explodiram, e se eles, no dia seguinte, não recebem mais o mesmo tipo de visualização, a mesma quantidade, eles também ficam mal. Né? Eu recebi uma vez um pedido de um empresário para que eu atendesse 15 influenciadores, que todos eles estavam passando por dificuldades. Ele era empresário dessas pessoas. E claro que não ia funcionar, porque você não faz isso em massa. Então, vem os 15, a gente atende, faz um grupo, mas poderia pensar no trabalho, né? Tentei desenhar com eles isso. Teria sido importante, interessante, mas não deu resultado. Acho que não era muito uma psicanalista que eles buscavam na ocasião, porque
né? Justamente o que eu estou dizendo, assim, a gente trabalha com outro conceito que se apropria, que se apropriam, né, do termo, e que justamente a gente não está nessa linha, né? A gente vai ter que pensar o que é o sujeito. Lacan. Veri, Falar. acho que você está trazendo, né, a partir da pergunta da Marlúcia, o que é o sujeito, diz que a Marlúcia já vai até antecipando um pouco o que tem a ver com o que você está construindo, mas você fez uma perguntinha que agora ela está assim, né, o que você quer perguntar, em que sentido, né, quando você pergunta antes, né, que eu te cortei também, a psicanálise é mundial, foi isso que você perguntou? Aí eu queria saber em que sentido você está perguntando isso e por que perguntando isso. A gente pode pensar assim, né? A psicanálise é tipo um esporte que todo mundo sabe jogar, o mundo todo. Tipo vôlei. Tem algum esporte que todo mundo sabe jogar no mundo todo? Jogos Olímpicos. Tá, tá. E é muito engraçado que cada vez tem tido, né, coisas estranhas nos Jogos Olímpicos também. Arremesso de, sei lá, aviãozinho, essas coisas que são mundiais. Você não precisa falar. A regra é uma, as coordenadas são as mesmas para todo mundo, mesmo que lá no Japão eles joguem de outro jeito, quando eles vêm jogar o jogo, vai fazer a seleção para os Jogos Olímpicos, eles se adaptam, né? O chinês, o russo, os Estados Unidos, o americano, o brasileiro, vai todo mundo conseguir jogar, não é? Seria assim a psicanálise? Uma coordenada mundial? Olha, eu fiquei pensando nessa pergunta, né? Eu acho que não, mas assim, mesmo assim, por exemplo, num país como o Brasil ou outros países, né, que tenham aí a entrada, que tenham a presença da psicanálise, não também assim já tem um a priori que vai ser uma coordenada possível. Eu acho que esse exemplo que você traz dos 15 influencers diz disso, né? A coordenada está aqui, a gente faz psicanálise aqui no Brasil, né, já que a gente está falando mundial, agora acho que a gente está falando de questões geográficas também culturais, a gente faz psicanálise aqui, mas né, não ela tem uma entrada em um determinado lugar, né? Ou assim, numa determinada lógica que acho que confronta com muitas outras questões, tanto de lógicas sociais, econômicas, geográficas, culturais, em todos os lugares. Por isso que não... Isso, eu acho que assim, a psicanálise ela pode até não ser tão standard como uma psicanálise ortodoxa freudiana, onde tem muita gente que não vai caber, né? O idoso não cabe, o psicótico não cabe. Quando a gente passa a pensar a psicanálise lacaniana, com Lacan, a gente vê esse alargamento, sem perder os princípios, não é? A ética, ela vai se manter a mesma, e a política. Mas a tática vai mudar, né? Se alargam seus princípios, vamos dizer assim, não se perde os princípios, mas se alarga a possibilidade de receber pessoas com a psicanálise lacaniana. O Lacan, ele vai dizer, né, o psicanalista é aquele que tem que estar à altura de sua época e que, se ele não estiver apto a isso, ele deveria renunciar a essa função. Então, a gente precisa pensar assim, que ela não é mundial como nos Jogos Olímpicos, porque a tática vai ser sempre diferente, a regra do jogo vai ser diferente. Imagina no Japão, você analisar a gente não fala a mesma língua, né? É uma multiplicidade que passa pela linguagem, pela cultura, pelo contexto socioeconômico, que não dá para você pensar que vai ser como os Jogos Olímpicos. Todo mundo vai se adequar à psicanálise como ela é. E isso é importante por isso que a gente está conversando. Quando você propõe uma prática diferente da que é a do consultório, onde o paciente vem, ele paga a sessão no preço que está combinado, ele está ali diante do dispositivo, a gente não pode pensar que vai ser da mesma forma.
Fazer uma análise em outra língua. A minha analista, quando fiz análise na França, ela disse, primeiro, quando comecei a receber os brasileiros, achei que todos eram psicóticos. Isso põe um problema no diagnóstico. Ela diz, vocês são livres, vocês são soltos. Ela tem um consultório na França, onde ela hoje recebe pessoas em inglês, em espanhol, em árabe, que fala inglês com ela, assim, é uma multiplicidade. E quando ela vê o paciente que vem do Brasil, eu era uma delas, ela falou isso assim, eu achei que todos vocês eram psicóticos. Aí eu percebi que eu estava errada. Que eu estava errada porque eu não estava me colocando na linguagem de vocês. Essa descentralização que o paciente, quando ele é de outra cultura, ele traz, você pode fazer diagnósticos equivocados. Os conceitos, eles estão ali, mas eles precisam ser inseridos dentro do contexto daquela pessoa, da língua daquela pessoa. Mesmo que eu fizesse a minha análise em francês, eu trazia algo da minha cultura, eu trazia algo da minha estrutura que possibilitou que ela se deslocasse. Foi ela que se deslocou, entende? E é muito bonito, porque, inclusive, ela escreve isso numa dedicatória de um livro dela, que é Marie-Hélène Duse. Ela escreve isso, como analisante, promover um deslocamento na minha pessoa. Né? Então, para dizer para vocês, assim, que não é uma regra que todo mundo vai jogar, porque a linguagem, ao contrário do que Chomsky falava, não é um órgão. Porque se ela fosse um órgão, todo mundo tem um rim, certo? E esse rim funciona igual para todo mundo, não é verdade? Uns funcionam mal, outros funcionam bem, mas não existe um rim do brasileiro e o rim do japonês. Existe uma estabilidade, e o médico que vai operar um rim no Brasil, se ele só vai operar, ele não vai conversar com o paciente, ele não vai se inserir ali, é o mesmo rim que ele vai operar lá na França, ou lá no Japão. Ele funciona para os mesmos fins. A linguagem, ela não é dessa mesma ordem. Se ela fosse um órgão, a gente poderia fazer a mesma proposta que para qualquer outro órgão. Porque a gente trabalha como? Com a interpretação. Qual é a política do psicanalista? Se ele tem que estar à altura da subjetividade de sua época, não é para nada além do que poder interpretar. A interpretação é a política da psicanálise. A gente pode dizer que é o sintoma, mas o sintoma é a política e a ação do psicanalista é a interpretação. Tem duas pessoas com a mão levantada. Priscila e Fê. Eu fui primeiro? Foi. Fui. Então, eu fiquei pensando, Veri, agora, com esse exemplo que você trouxe, né, dessa experiência entre países, né, internacional, o quanto a gente pode ir trazendo, talvez, para uma experiência, essa diferença, né, que às vezes a língua é a mesma compartilhada, né, a língua materna, né, o português, mas parece que às vezes a gente vive culturas tão diversas, né, que pode ser chamado de bolhas, enfim, de universos, né, quase países diferentes numa mesma cidade, ou no mesmo estado, ou no mesmo país, o quanto que isso também pode ser um ponto de atenção e de reflexão, assim, da gente poder escutar isso que vem em português, mas com outros dizeres, outros discursos, outras lógicas, outros saberes, né, e que às vezes a gente, né, não está alcançando essa subjetividade, ou está um pouco mais distante, né, o quanto que isso pode ter uma correspondência com essa experiência que você trouxe da Bruce atendendo brasileiros, né, e a priori diagnosticando como todos psicóticos, isso é uma questão importante, né, parece. Pela liberdade, ela via uma certa liberdade que ela não via em outras culturas, né, e a liberdade, a gente sabe, né, que isso tem a ver com, um índice de diagnóstico, para já marcar. Então, a gente está falando muita coisa importante, certo?
para que serve, por que serve, se é mundial, como que aí a gente já está tendo alguma lógica aí do diagnóstico, se ainda se diagnostica. E eu queria só, antes da Fê falar, complementar para vocês, que se vocês pegarem essa frase do Lacan, que eu acho que uma vez eu disse isso num podcast, a gente para a frase do Lacan nesse ponto. O analista, tarará, a subjetividade da sua época, que renuncia a isso quem não tiver a altura. Mas a continuação da frase é que o analista ele tem a função de ser, olha que interessante, o intérprete na discórdia das línguas. Então, essa é a ação política do psicanalista. Ele é intérprete na discórdia das línguas. Se ele precisa interpretar, ele precisa estar dentro da linguagem, e não só como fala, como órgão, mas como discurso. Quer falar, Fê? Era exatamente meio que aí que eu ia entrar, né? Que quando você colocou a pergunta da psicanálise mundial, eu fiquei pensando na questão do discurso, assim, se pegar, sei lá, uma etnia diferente, né? Os orientais, ou pegar uma aldeia. Talvez poderia se dizer a princípio que não, a psicanálise não entraria aí porque o discurso é outro. Mas se a gente conseguir compreender um tanto, né, como que funciona, talvez ainda dê para se escutar. Nisso que você traz da Marianne Bruce com os brasileiros, né? É todo mundo louco aí, porque funciona de um jeito diferente do que o funcionamento que ela estava acostumada ali na França, assim. Sim. E aí eu fui pensando, né, enquanto pontos de amarração, de fundamento, assim, que é por onde a psicanálise talvez seguir, para poder ter esse lugar de fazer essa escuta, que se fala desse intérprete da discórdia das línguas. Algum lugar o analista acho que tem que estar fundamentado para poder fazer essa escuta e ouvir isso, mas não pode ser uma amarração muito ferrenha em alguma coisa muito quadrada e que é isso só, porque senão você não consegue circundar e estar nesses espaços diferentes, assim. Não é? A Bruce disse isso, gente, uma mesa, tá numa conferência, ela falou isso, tem de brasileiro, achava que todo mundo era psicótico. E numa conversa com ela, ele dizia assim, aqui, e ela ria, assim, aqui tudo cresce, olha o tamanho dessa árvore, a gente estava lá naquele hotel Maxud, né, que fechou, olha o tamanho dessa árvore, tudo que vocês têm aqui, jogou, cresceu, não tem uma árvore desse tamanho na França, assim, é tudo lá, tudo pequeno, o território é pequeno, a escassez é que está sempre em pauta, é um país que viveu guerra, e tudo isso que eles estão também agora, que estão vivendo, né, muito relacionado também com o conflito de Gaza, Israel, e a psicanálise envolvida aí para o meio também, está causando um monte de transferência negativa, mas não quero entrar nisso, mas para dizer para vocês que, assim, era isso que norteou, né, não só que estava todo mundo livre, mas uma abundância, então a gente se relaciona com tudo de uma outra forma. Entrar numa outra etnia, sabendo que a linguagem é outra, que a cultura é outra, mas que o discurso está ali, do xamã, do mestre, a gente consegue ver a gente se desloca para poder interpretar. Né? Porque o analista que não interpreta não está fazendo seu papel. Não estou dizendo que vocês têm que interpretar a família de vocês, a manicure, o cabeleireiro, os amigos, porque senão vocês vão perder todo mundo, né? A gente sabe disso. A gente já sofre muito disso, né? As pessoas que olham para a gente dizendo, você está lendo o meu pensamento, você sabe que eu disse que eu fiz um ato falho. Né? Então, conselho, isso é na clínica, isso é quando vocês forem chamados, isso é quando vocês, principalmente quando vocês receberem toda a relação da interpretação com o dinheiro, seja ele um preço social, seja ele um preço de mercado. A gente, para dar uma interpretação, tem que receber. Senão, não funciona. Né? A gente também já está abrindo outra frente, né? Que é o dinheiro, que vocês também devem ter, muitas vezes, pensado sobre isso, sobre uma clínica social que começa sem pagar, depois vai pagar. O que isso? Isso é um tema para uma outra conferência, né? Como fazer quando não se paga.
sempre se paga. Seja pela perda, seja pelo dinheiro, alguma coisa rola. Senão ela não tem efeito. E aí, continuando... Ah, a Aparecida quer falar. Pode falar, Aparecida. Então, Veri, quando você estava falando, né, dessa questão da interpretação, né, me vem muito a questão da estrutura, né, que perpassa essa questão. Eu não estava querendo colocar essa questão, né, porque eu acho que ela vai mais lá para frente, né, na sua lógica de pensamento aí. Mas me veio muito isso, né, porque a questão da língua, ela causa estranheza, né, mas a gente tem uma história ali, né, todos têm uma história, e perpassa essa história a partir dessa língua também, né, esse desconhecido da língua de cada um, né, mas tem a estrutura, né, que eu acho que é onde que a interpretação, ela causa, ela só pode acontecer, né, já entro aí na questão, né, que também quero fazer uma pergunta, né, assim, nessa época de hoje, né, a gente não interpreta mais por uma estrutura, né, assim, a gente não interpreta a questão ali, então, a gente interpreta mais em cima de um gozo, né, desse sujeito que se coloca aí, que surge, né, desse sujeito do inconsciente. Mas a gente ainda se baseia nessa estrutura ainda, né, até eu acho que como diferencial, né. Esse é o ponto que eu queria chegar, justamente. Para aí que eu ia. Meu livro caiu aqui. Por que eu fiz essa introdução? Que é justamente esse o caminho. Como é que a gente vai chegar a entender a estrutura e como que a estrutura dos nós, porque esse é o tema, né? Se diagnosticamos ainda hoje em psicanálise. Então, toda essa introdução, justamente, era para a gente chegar nesse ponto, que eu ainda não respondi o que é a psicanálise, mas a gente vai falar. Existe uma pergunta, vocês leram a conferência da Bruce que foi enviada? Seguiram? Ela pergunta assim, né? Sobre o que é fundamentada na página, que eu estou com entre vários, é a página 69. Sobre o que é fundamentada essa primeira teoria de classificação diagnóstica de Lacan. Porque ela vai dizer assim, né, que diagnósticos a gente faz o tempo todo, até um técnico que você chama na sua casa. Se ele vai... Aqui, como acabou de vir o cara da internet. Se ele resolveu o problema, o diagnóstico que ele fez estava correto, certo? Ele também trabalha com diagnóstico. Ele olhou, ele falou, é um Molden, ele pôs o Molden, não foi, aí ele falou, então é o fio, aí ele foi olhar o fio estava certo, aí ele pensou, então... é o programa, é a conexão com a Vivo. Ele fez 3 tipos de diagnóstico. Como ele consertou o problema, eu nem sei qual dos 3, né? Mas algum deles estava correto. Ou era o fio, ou era o Molden, ou era a Vivo. Deu certo. Então, isso é um diagnóstico. Todo mundo diagnostica. Diagnosticar é uma prática de classificação. E sempre gera segregação. Toda classificação, taxonomia, ela vai gerar segregação. Não é? Agora, isso, na psicanálise, não, a gente é muito taxado por isso, porque a gente, por muito tempo, foi colocada para a psicose como déficit, né? E isso gerou um tipo de mal-estar. Né? E para a teoria, o alcance da teoria da psicanálise aí é muito simplista, não tem nada disso. Né? Mas a gente precisa, sim, do diagnóstico para trabalhar. Não para segregar, mas para trabalhar, para se servir dele. E ela vai dizer, né? Então, no que se fundamenta? Podemos dizer que ela é freudiana. A clínica estrutural é freudiana. Já que, de fato, se fundamenta no que chamou Lacan de metáfora do nome do pai. Não é? Todos vocês devem estar cansados de ouvir sobre a função paterna. Nome que ele dá, pois Freud havia chamado de Édipo. Ou seja, a articulação à metáfora paterna como função limite, como um não, certo? Quando ela vai, aqui nesse parágrafo, trazendo que a clínica estruturalista está pautada no que Freud chamou de Édipo,
Aí torna-se importante a gente pensar, Cida, justamente o que é um tema. Porque a metáfora paterna é um tema. Como é que o Lacan passa do mito freudiano do Édipo, que são as historinhas que a gente, né? O Freud nunca disse que o Édipo aconteceu. Isso é uma história, né? Sófocles lá tem a história do Édipo, mas ele se serve dos mitos para dizer que talvez para ser pai, para assumir uma função, sempre precisa matar um pouco do pai. Então, é isso que ele usa, né? Ele vai pegar as histórias para não dizer que elas aconteceram, que todo filho tem um desejo sexual pela mãe, e toda menina tem um desejo sexual. Não é nada disso, né? É um jeito de contar algo que revela coisas que acontecem. E a gente vive disso, né? Mas o Lacan, ele faz um movimento, ele vai dizer, então, que não se prendam tanto aos conteúdos dessas histórias. Se direcionem para a estrutura. Se toda vez que você, sujeito ali que aparece no consultório, diante da autoridade, você se submete, isso é uma estrutura importante para a gente. A gente não vai questionar se isso aconteceu ou não. Nós não estamos interessados em investigar as verdades. Ah, mas ele se submeteu mesmo? Parece que ele não se submeteu. Não importa. Ah, mas ele matou mesmo? Não importa, está falando. O que a gente segue nessa passagem do mito para um tema são as estruturas que se repetem. E aí, para responder para vocês, assim, seguindo o meu raciocínio, né, do que é a psicanálise, a gente pode dizer que a psicanálise, antes de tudo, ela não é uma teoria. Não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas a psicanálise não é uma teoria. É uma prática. É um esforço de reflexão sobre a prática. Por isso que a gente critica a psicanálise de universidade. A psicanálise, o cara que fez mestrado, pós-doutorado, nunca se submeteu a uma análise. Ou nunca recebeu um paciente. É um bom teórico, mas não é um psicanalista. Ele não precisa estar na escola, membro, não precisa estar sustentando um trabalho de escola para ser um praticante. Lacan disse isso. Mas não dá para ele achar que ele vai só estudar teoricamente. A psicanálise não é uma teoria, ela é uma prática. E essa prática exige um esforço de reflexão. E isso não é do Lacan, tá? Desde Freud. Então, por isso que o Freud, ele abandona a hipnose. Porque senão ele estaria nisso que é para todo mundo, como os Jogos Olímpicos. Ah, o que é psicanálise? Um senta no divã, o médico fica atrás, ele hipnotiza, a pessoa fala o que vem na cabeça, a pessoa acorda, ele conta o que a pessoa falou e pronto. Isso seria mundial. Certo? Isso seria uma prática para todo mundo. Mas o Freud, desde Freud, ele entende que isso não tem efetividade nenhuma. Não é bom para o paciente, só é bom para o psiquiatra ali, o neurologista, o psicanalista, que está ali atrás, muito protegido por uma técnica. A gente sabe, então, que hoje em dia a psicanálise está por aí, está por tudo, é um fato de sociedade, em alguns países mais do que os outros, não é? Você não tem muita psicanálise na Rússia, na China, nem nos Estados Unidos, mas tem, né? Mas está por aí, é um fato de sociedade. E também queria dizer para vocês que hoje a situação da psicanálise ela é muito diferente da época de Lacan, nos 70.
A escola antes, ela não era formalizada como é. Graças a esforços de muitos analistas, dentre eles essa que eu citei, Maria-Helene Bruce, Millet, a gente tem 7 escolas de psicanálise ligadas ao campo freudiano, que se espalharam pelo mundo e que formam a Associação Mundial de Psicanálise. Né, isso estou trazendo um pouco para vocês. Se vocês não sabem, isso representa 10% da IPA, que foi fundada em 1926 por Freud. Nós, todos aqui reunidos, ainda somos pioneiros, né? Se a gente pensar que em 1926 a IPA foi fundada por Freud, nós temos o ato de fundação, né, de 68, é muito cedo, é muito jovem tudo isso, na psicanálise lacaniana. A função do psicanalista eu já falei, né, que é a interpretação, pois é apenas desse lugar que ele tem a possibilidade de desfazer o sintoma. E não é eliminar, é desfazer, né? Desmontar, se servir. Bom, essa era a introdução que eu queria trazer para vocês. Tudo certo até aí? Sim? E aí, com a pergunta da Cida, a gente entrou nesse ponto que eu estava trazendo nessa pergunta, né? Que ela vai dizer assim, Lacan retoma a posição de Freud, mas em vez de se apoiar somente na gramática e no mito, ele se apoia especialmente nos avanços da linguística, já que ele define a metáfora paterna precisamente pela função metafórica, ou seja, por uma substituição. Quando ela diz aqui, né, que a metáfora paterna ela tem uma função de limite, ela limita o quê? O que é que a metáfora paterna vem limitar? Vocês têm ideia? O que precisa dessa metáfora? O que o sujeito vai lá, nasce como uma libra de carne, né? Ele é falado antes do nascimento, recebe, né, uma peneira, que o Lacan vai falar, né? Ele passa nesse banho de linguagem, a lalangue dele passa a servir a comunicação, ele se identifica ali, e isso, né, em um determinado momento, ele recorre à metáfora, na clínica estruturalista, ele recorre ao nome do pai para barrar alguma coisa. A mãe. A mãe. A mãe. O X. Entende? O X. Esse X é o ilimitado da mãe, que é preciso barrar. Senão ele não tem saída, né? Para que ele tenha inserção na cultura, no discurso, tem alguma coisa de um excesso do gozo materno, aí já estou introduzindo vários termos psicanalíticos. O gozo materno, que a gente também chama de desejo materno, pode fazer uma certa confusão, mas o ilimitado do X é o gozo materno. Né? A mãe, ela está colocada, a maternidade, ela está colocada numa posição unilateral. Vamos dizer assim, essa posição é perversa. Se a gente pegar a estrutura da perversão, o filho é o objeto fetiche da mãe. É o Lacan no Seminário 4 falando que a mãe é a boca do crocodilo, que vai engolir essa criança. Nem que ela não quisesse, é assim, né? É assim. A criança, investida narcisicamente, quando tudo corre bem, ela precisa colocar alguma coisa na boca desse jacaré. E o que o Lacan identificou a partir do Freud, quando fala do Édipo, transformando numa tema, numa estrutura, é que a criança precisava barrar esse gozo ilimitado, esse X. Para isso, ele opera uma metáfora. Esse X está sempre lá, ele não some. Entende? Mas ele é metaforizado por um significante que barraria esse gozo e que permitiria, então,
o sujeito a se localizar no mundo, a fazer uma estrutura, uma amarração que insere ele no discurso. Como consequência da falta do nome do pai, o sujeito fica à deriva, fica sem esse ponto de capitão. Ele está fora do discurso. Para entrar no discurso, na primeira clínica, era preciso o nome do pai. Me acompanham até aí? Então, para dizer para vocês, assim, que existiu, vou voltar, tá? Os mitos em Freud e os matemas em Lacan, como estava dizendo, não é que o mito é falso, o mito é uma lenda. O mito aparece na psicanálise como uma necessidade. O sintoma, aquilo do que a gente sofre, nem sempre aconteceu. Teve um momento que o sujeito não tinha esse sintoma. Veio algo que interveio, e às vezes parece até que a pessoa fala assim, eu peguei esse sintoma, né? Vocês devem ter ouvido muito isso, como se fosse um micro-organismo. De repente eu peguei esse sintoma de, sei lá, qualquer coisa que ele apresente, né? Como uma gripe, peguei esse sintoma, né? E o sintoma, muitas vezes, é quase como se fosse uma fantasia, né? Ele está relacionado a essa fantasia. É isso que eu estava dizendo para vocês, a gente não vai investigar se aconteceu ou não. Freud foi muito sábio em dizer, então, se tem uma coisa que a gente tem que reter da psicanálise na teoria freudiana, é que ele começou a perceber que o que as histéricas contavam, nem sempre, ou quase não importava se tinha ou não tinha acontecido a cena do abuso. E as feministas que, né, nos critiquem e nos julguem, mas esse é um fato importantíssimo. Nem sempre aconteceu. Se aconteceu ou não aconteceu, não importa. O sujeito traz a cena. Uma fantasia. E que é essa fantasia que vai nutrir o sintoma. Uma afonia. Ela está nutrida pela fantasia de abuso. O Freud foi criticado porque, não, mas ela foi abusada. Não importa. A fantasia que ele está dizendo é o que ele se refere ao fantasma do abuso. Nutre o sintoma. A menina não fala mais. Por isso que o mito vai nos remeter à origem. Quando é que eu passo a ser eu? Quando é que eu passo a ter esse sintoma? Não é? A psicanálise ela se refere à origem por conta disso. A gente precisa perguntar, né? A gente precisa saber quando é que isso começou. E o que a gente vê é interessante, muita gente hoje em dia dizendo que não lembra da infância. Não sei se vocês têm essa experiência na clínica de vocês, mas é uma espécie de apagão da infância. Eu não lembro de nada, mas eu lembro, aí aquela cena, assim, que é maravilhosa pra gente, né? Uma cena. Eu lembro que eu tinha vontade de morrer. Daí você entende por que apagou a infância, né? Alguma coisa insuportável, real insuportável. Porque o nome do pai não está tão operante mesmo, né? É uma coisa de estrutura mesmo. A coisa que barrava o insuportável do real não tem mais tanta eficácia. Priscila quer falar. Eu quero, que eu fiquei pensando na parte das feministas. Fiquei lá. Falei, deixa eu voltar para lá. É porque, na verdade, a hora que você começou a falar, eu lembrei, eu não sei se foi na Rádio Novelo, se alguém escutou e puder confirmar, essa semana teve, não sei se conhece também, é um programa de podcast, que aí sempre tem uma, duas histórias e tal, e acho que foi lá, teve uma história de uma garota que o título era tipo assim, que ela volta para enfrentar os abusadores, e aí ela vai contando, fazendo um testemunho da experiência dela de ter sofrido 3 situações de abuso, onde ela reconhece que ela foi abusada, e aí ela faz um movimento de
Aí ela fica pensando na questão de denúncia, de não denúncia, de punição ou não para esses abusadores, o que ela faz com isso. E aí ela sai de uma solução de que ela... E aí eles associam um pouco com outro podcast, que é o Crime e Castigo, que fica pensando a questão do crime, de castigo, de punição, essa questão de... né? Enfim, essa garota tira uma solução, uma saída de buscar esses abusadores para falar para eles da experiência e buscar que eles a escutem, que eles façam um reconhecimento daquilo que ela está dizendo. E quando você estava perguntando, Veri, lá no início, para que serve a psicanálise, eu acho que a psicanálise ela tem uma função de reconhecimento de algo que não é automaticamente reconhecível, que tem um lugar a priori no mundo. Mas, enfim, essa menina, a primeira experiência é terrível, ela tem 3, né, abusadores para testar. A primeira experiência, ela não se sente bem, não tem uma escuta ali, enfim, não é satisfatório para ela. A segunda, acho que ela só fez com 2 isso, ela consegue ter uma experiência de falar e se sentir, se perceber escutada, né, do cara escutar, fazer perguntas, e aquilo para ela, não importa o que ele vai fazer, o que ele vai lidar, mas teve um efeito para ela, de fazer essa fala para ele. Eu fiquei pensando, quando a gente retoma a frase do Lacan, que o psicanalista tem que estar à altura dessa época, tem algo, talvez, da altura da nossa época, que também está aí, especialmente do lado das mulheres, talvez, do que se chama de mulher, né, interrogando algumas lógicas, né, e também se colocando em alguns outros lugares, não sei, fiquei pensando um monte de coisa, resolvi fazer essa fala. Acho que você tem um bom contexto, sim, para poder fazer um trabalho, né, dar um trabalho. Para publicar na Entre Vários, para publicar em algum lugar, porque é muito interessante o que você está dizendo, né? E a gente entende assim, olha, para que serve um mito que seja retomar aí o mito individual do neurótico, né, que é o trabalho do Lacan, retomando Freud, para que serve o mito? É muito difícil a gente ter certeza do ponto de onde a gente começou, onde a gente é a gente. E talvez recorrer à fala do outro para ter um reconhecimento, recorrer a uma análise, recorrer ao que quer que seja, isso faz, né, de alguma forma, dar uma explicação. Você só pode contar uma história do que pode ter ou deve ter sido aquilo que você é. E a gente está hoje em dia vendo a busca, quando o grande outro e o nome do pai cai, pela certeza e proliferação do quê? Comissão de ética. Né? Tudo que se reflete na decadência da função paterna, que eu não estou dizendo, então, que a gente tinha que ter ficado na era do pai, né? Mas tem uma consequência que é a proliferação dos comitês de éticas, que vão ou não vão dizer se aquilo é ou não é, né? Como consequência também, que não sejam os comitês de éticas, mas a cultura wokeista, que te cancela, que vai dizer o que é o que não é. É muito difícil a gente ter certeza do que a gente é, quando é que a gente começou, qual é a origem da gente. Se isso começou ali, se isso começou antes, porque antes da gente nascer, a gente já era alguma coisa para um outro. Isso que a gente não sabe dizer é um real. O real não é aquilo que a gente não sabe dizer? Que não tem jeito da gente dizer? Quando eu esqueço, ou quando eu não posso dizer, ou quando eu não sei, isso é um real. Para dar conta desse real, eu preciso de uma historinha. E aí a gente vai vendo o simbólico imaginário se constituindo. Certo? Por isso a importância do mito. Por exemplo, se a gente pegar que existe qualquer coisa, da passagem de menina para mulher, eu estava falando do Édipo pensando do pai, né? Para ser pai, um pouco do pai tem que morrer. Para eu assumir a paternidade, para ser um homem, um pouco do meu pai tem que morrer. Eu não consigo ser pai se o meu pai for muito presente, muito forte. Né? Isso é observável na clínica. Do mesmo jeito, tem alguma coisa da passagem da menina para a mulher que é difícil de dizer. Tem um indizível. Para que serve o mito da Branca de Neve? Se você pensar, né, quando a gente vê essa história,
A gente pode pensar que é uma história que conta sobre essa passagem com uma série de coisas complexas das quais a gente não consegue dar muito conta. Quando a gente não consegue dar muito conta, isso é um real. E o mito serve para isso. Há uma rivalização da menina com a mãe. Né? A Branca de Neve é a menina que produz toda uma série de coisas na madrasta, que quer matar a menina, etc, etc. Então, a gente pode dizer que essa historinha, ela tem uma estrutura, que é isso que o Lacan vai retirar dos mitos. A mãe vai aparecer como uma competidora em alguma hora, que, na verdade, é a filha, né, que aparece como competidora em alguma hora, e isso é complicado de dizer. Principalmente para uma mãe. Imagina a psicanalista que diz, você está rivalizando com a sua filha. A mãe vai embora, ela vai dizer, imagina, eu amo a minha filha, o que eu quero para ela é tudo de bom e do melhor. Então, isso que não se diz, que é difícil de dizer, o mito vai dar conta. A historinha da Branca de Neve. Então, essa coisa que é complicado de dizer, é complicado de discernir, o conto está dizendo, né? Ele não está dizendo que isso acontece em todos os casos, porque senão a gente estaria na teoria universal da passagem da menina para a mulher. Mas ele está dizendo que a gente tem uma ideia que essa passagem, coisas acontecem que estão fora da possibilidade do dizer. Tem um real aí. O mito sempre traz um real. Então, aquilo que alguém não consegue dizer muito bem da sua relação com a sua mãe, vem uma historinha e isso ajuda. Né? Tem toda a importância os contos de fada. Ajuda a entender alguma coisa que nessa relação foi ultrapassada, mesmo que a gente não consiga dizer o que é. A gente sai da objetividade, pois nem sempre teremos objetividade, quando a gente está falando de sujeitos. Não é que é assim para todo mundo, não é que é assim que acontece. E a gente começa a ter os mitos que são contados. Mitos de histórias e mitos individuais que a gente ouve na clínica. A gente entende melhor isso quando a gente pensa no mito do campo antropológico. E foi aí que Lacan tirou essa ideia de que Freud usa os mitos na sua clínica. Eles são norteadores. Os mitos são norteadores. Com eles, a gente consegue localizar cada um de nós, recorrendo a essa historinha. A gente compra essas histórias, nós analistas. A gente compra as histórias. Como a cultura também compra essas histórias. Essas histórias faladas por seus cidadãos. A gente acaba se comportando mais ou menos como essas histórias prescrevem que a gente haja. Veja a história da guerra. Talvez um israelense vai atingir um palestino, mas ele não vai muito bem nem saber dizer por que ele faz aquilo. Entendem? Tem mitos ali que são contados, que os norteiam, que os cristalizam, que fazem com que eles matem e vão para a guerra. Isso é uma historinha. Veja como elas são potentes e fortes. E com relação à passagem da menina para a mulher, tudo está lá na... Tá, né? Que a gente vai saber assim, que nossas mães nos contam quando a gente é criança. E quando a gente vai numa análise, a gente vai contar para tentar encontrar, junto com o analista, a origem desses mitos que a gente recebe dos nossos pais, da nossa mãe, do nosso pai, do nosso tio. A gente vai lá tentar entender isso. Contaram isso, falaram isso, não é? Só que a gente fala com Lacan, a gente sabe que a gente não pode dar tanta bola para o conteúdo. Sim, como eu estava dizendo, por aquilo que dá estrutura se repete. O mito seria mais, então, um modo de transmitir e de lidar com isso que chamamos de real, que é inapreensível, que não dá para objetivar. E os matemas são
Os mitos de forma abstrata, é uma abstração do mito. Lacan retira do mito uma certa abstração. Aí a gente pode se perguntar, né, por que não ficar com os mitos só? Só com os mitos. Tão mais interessante, né, a gente pensar nos conteúdos, nas histórias. Elas são mais agradáveis. Essa coisa abstrata que o Lacan faz da matemática, né, NP sobre DM, daí corta e vai fazer o X que cai, e aí dá o falo, né? Por que ele pensou numa matemática que ele é vazia de sentido? Você lê Freud, é tão mais gostoso, né? Você vai lá no Freud, é tão mais gostoso, tão mais fácil, você vai indo, vai entendendo. Com Lacan, não, é tudo difícil, no primeiro momento. A gente vai vendo que vai ficando mais palatável, né? Quando a gente vai estudando, mas também vai vendo que vai ficando mais difícil de outro lado. Essa é a sensação da psicanálise, não é? A gente nunca sabe que sabe. Então, o mito, ele é mais interessante, e o matema, ele é vazio de sentido, ele é cansativo, ele é difícil de entender. Porque as histórias, elas são fascinantes, e a gente acha que elas realmente aconteceram. E que é importante intervir nos acontecimentos. Na verdade, para o Lacan, as histórias servem somente para dar diretrizes. Eu queria trazer isso para entender essa passagem, né, do mito para o matema, e queria falar um pouco do matema para o nó, né? Porque o matema, ele está dentro do nó. Quando você pega a conferência da Bruce, você vê ali que ela está trabalhando as 3 formas de negação que dão as estruturas, depois o nome dessa negação, que é sintoma, inibição e angústia, que é um texto do Freud. Sintoma é a negação, né, o nome da negação do simbólico, inibição do imaginário e angústia do real. Para dizer ali que isso está comportado no nó. E que se antes a gente dizia que o nome do pai existe, depois o Lacan fala que ele não existe. Porque o que não existe? O grande outro não existe, o nome do pai não existe. Mas ele mantém a função. A função existe. E essa função, tanto para a neurose como para a psicose, ela tem que ser inventada. Se tem que ser inventada, a forclusão está para todos. É aí que está a forclusão generalizada em torno do nome do pai. Estou avançando bastante porque eu sei que a gente tem mais 10 minutos. Mas a gente pode voltar. E eu, com essa introdução, orientaria vocês a lerem, na Entre Vários, que está a conferência da Bruce, um texto que eu tentei passar, mas eu não achei ele digitalizado, que é do Pierre Scriabini, que se chama Psicoses Ordinárias. Eri, qual é o número? Número Entre Vários 4. Porque o que ele vai dizer, né? Psicoses Ordinárias, uma abordagem borromeana. Ele vai eleger 12 itens curtos para introduzir a topologia borromeana. Tudo isso que eu falei do mito, eu já estava trazendo para vocês o real. Então, lá no Freud, o real, que o Lacan chama de real, é isso que não se pode dizer. O que só se diz quando se conta uma historinha. E que pouco importa se ela é real ou se ela não é real. Ela serve para nos proteger desse real. E é aí que ele vai criando o nó. E no nó, no centro do nó, tem algo concluído para todos. Né? Que é aqui. Que é a forclusão generalizada, que é o próprio nome do pai, quando ele postula que o grande outro não existe. Eu precisaria chegar para vocês a dizer por que o grande outro não existe. Mas ele não existe porque não tem nenhuma garantia. Isso que a gente compartilha, ele achava que o nome do pai fosse a garantia. Quando ele vai avançando, ele vai dizendo, não há. Há a forclusão do nome, mas mantém-se a função. É preciso algo para amarrar. Pode ser qualquer coisa. Não precisa ser o nome do pai. E há a forclusão no nível do gozo.
seja ele o gozo fálico, seja ele o gozo feminino, um ou outro está forcluído. Por isso a forclusão está para todo mundo. A forclusão é a negação que está na conferência, que é a Verwerfung da psicose. E que a Bruce vai dizer aqui depois, né? Alguns indícios de casos clínicos que são muito interessantes, porque eles evidenciam por onde que ela pega o diagnóstico. Quando você pega uma paciente que diz onde aconteceu o encontro amoroso, e a paciente diz na rua, isso é um indício, né, pra gente. Não é que ela é psicótica, mas a luz acende ali. Porque a gente sabe que o encontro amoroso é outra historinha que a gente gosta de contar, né? Eu vi ele na sala de aula quando eu tinha 13 anos, depois eu só fui ver ele de novo. Quando eu tinha 20, a gente se apaixonou, e aí a gente... Não é? E a paciente responde na rua. Ela fala do local do encontro. Isso indica uma dificuldade de metaforizar, né? É muito nu e cru. E talvez seja isso que ela tenha percebido dos brasileiros também, né? Uma dificuldade em metaforizar, muito nu e cru, podendo supor, né, que há uma liberdade, mas há também uma certa dificuldade de metáfora na nossa língua. O que há a se provar? Não sei. Tô levantando essa hipótese aqui pensando com vocês. A gente talvez não metaforize muito mesmo, os brasileiros. Então, eu preciso entrar com você em um outro momento, para a gente entender, mas rapidamente eu queria trazer do mito ao matema, do matema à estrutura, da estrutura ao nó. Mas pensar com vocês que lá no mito já tem um jeito da gente ver a formação do que é o nó. Quando a gente fala que tem algo que a gente não consegue dizer, tem um indizível, que esse indizível nos matemas é o X, e que esse X ele não cai nunca, ele está sempre lá, e que quando vai para o nó, ele também está, né? Esse real indizível. É uma, vamos dizer assim, que eu pensei com vocês hoje um sobrevoo, tá? Do que a gente faz, de como a gente faz, para que a gente está aqui, como que a gente vai pensar isso em termos de diagnóstico. Claramente não tem como se ensinar a arte do diagnóstico, mas tem como a gente estudar a respeito de que sim, a gente diagnostica, mas não do mesmo jeito, porque a estrutura, ela não vale mais, né, na nossa época. Nós mudamos porque os sintomas mudaram. Se a gente não tivesse tido mudança de sintoma, porque o sintoma é o laço social. Se ele muda, a clínica muda. E ela diz isso claramente nesse texto. A clínica precisa mudar, senão ela fica como a IPA que não muda nunca, e vai dizer que o psicótico não pode entrar na análise, né? E aí a gente volta para a frase do Lacan. Então, fiz assim, né, com vocês. Tenho mais um tempinho para perguntas. O que você quis dizer, Veri, com talvez a gente não metaforize muito? Como assim? É uma hipótese que me veio agora quando ela diz que os brasileiros, ela postula muito a questão da psicose, por conta da liberdade, da abundância, e quando ela traz, né, que isso é um indício para ela de diagnóstico, se tem ou não tem possibilidade de metáfora. Se isso também contou, né? Então, mas eu fiquei pensando um pouco isso, quando você traz esse exemplo, né, da experiência da Bruce em analisar brasileiros, o quanto é a nossa experiência, a nossa, enfim, a nossa do coletivo, ou a nossa, minha, sei lá, de atender sujeitos, né, pessoas de universos, assim, né, ou com lógicas discursivas, né, com questões culturais tão diversas, se a gente talvez não escute ali alguma coisa que... Lembra quando teve alguma atividade da sessão que alguém foi contar lá que foi assistir uma peça com outra pessoa, e a peça era sobre os franceses, e os franceses não davam risada, mas as duas pessoas davam.
Estava todo mundo escutando ali a mesma coisa. Mas tem algo ali que um escuta e eventualmente tem uma peça que você vai, que se você não é daquela cultura, você não entende a piada. Você entende o que foi dito, mas você não entende a piada. E aí eu estou me perguntando, assim, a gente metaforiza menos, pouco, mais, ou X alguém mais, ou alguém menos, ou algo ali é possível de se escutar ou não, a depender dessa altura da subjetividade dessa época que se alcança. Não acha que escutando os jovens, a coisa está muito mais direta, até nas gírias, suave. A gente tinha expressões assim que se você contar para um jovem hoje em dia, né, eu não consigo lembrar de nenhuma, mas coisas que eram ditas gírias de antigamente que exigiam muita metáfora mesmo, né? Hoje a coisa está muito mais direta. Tem algum que você conseguia pensar que não é tão direto ao ponto? Ou uma homofonia, ou uma cota, o que eles falam, né? O rolê, resenha. O que é resenha mesmo? A conversa. Ah, não, acho que uma amiga, filha de um amigo meu, usava resenha para falar que Para falar o quê? Ia fumar maconha com os amigos para dar uma resenha. Então, vou resenhar, ou sei lá. Eu acho que está muito mais direto. Não sei. Não é que a gente não saiba ou não tenha metáfora, mas que é um efeito também que a coisa está mais no corpo, né? Mais direta. Mas sim, é preciso considerar todas essas diversidades, multiplicidades de contextos onde vocês estão entrando, para não fazer diagnósticos que não sejam com os elementos dessa estrutura. Por isso, você está lá na favela, ou você está fazendo um projeto no teu consultório, ou você está na universidade. As historinhas, elas interessam, elas servem, mas não é ali que a gente vai buscar o ponto. O ponto é aquilo que se repete sempre, que se abstrai dessa historinha. Seja num discurso, né, ali de uma classe social desprivilegiada, ou seja, uma tema ele vale. E ele vale por quê? Porque ele é o jeito que a pessoa traz, nos apresenta de uma forma de gozo. E é isso que faz com que a gente sempre tropece em alguma coisa, né? A história lá quando eu escrevi o texto para outra jornada, da farpa na carne. Pode falar, Marlúcia. Pegando o mesmo gancho, né, da pergunta de Priscila, né, quando você fala da questão da linguagem, né, desses jovens, dos adolescentes, né, você traz como que talvez não seja uma metáfora, mas algo mais direto, né? Eu fiquei aqui pensando, mas será que isso também não é um dialetozinho deles, né? Porque normalmente os jovens, eles sempre criam, né, uma linguagem própria entre eles. A escrita de WhatsApp dos jovens é uma coisa que a gente quase não lê, né? Se você pegar ali como eles se escrevem, se abreviam, ou assim, não é que não há metáfora, mas vamos dizer assim que está tudo muito mais perto da coisa. Mas acho que a questão do abreviar, acho que boa parte vai realmente abreviando, porque isso talvez já vá virando uma convenção. Isso, e quando tem esse acordo convencional, passa a funcionar, né? É um jeito de...
Não é à toa que a gente usa muito, né? Muito símbolozinho, Carinha. as mãozinhas. Eu fiquei pensando nisso. O que tudo isso vem trazendo é que, de fato, a gente está indo em direção realmente a precisar da foto da mãozinha, evitar o mal-entendido, vai direto no ponto, né? E se manda uma carinha errada, vocês já devem ter tido essa experiência de mandar para paciente coisa errada, carinha errada, né? Beijo errado. A gente faz os atos falhos também no WhatsApp, né? Agora pode editar a mensagem, né? Que antes não podia. Acho que já pensando nessa época atual, talvez, o WhatsApp respondendo a essa demanda, né? Você manda o negócio e acabou, dá para desmandar. Dá para dizer, você pode clicar lá e editar, mas aparece, assim, ele denuncia que a mensagem foi editada. Né? Que aconteceu ali alguma coisa. Fiquei, enfim, pensando em muitas coisas. Ele foi muito bom, assim, para pensar realmente, acho que é outra orientação, assim, pensar a clínica contemporânea, e que se for se amarrar muito né, a clínica dos primórdios, todo mundo é psicótico, assim, a sensação, não é louco, isso aqui tá muito esquisito, tá tudo muito esquisito. Uhum. Por isso que é preciso segurar o diagnóstico hoje em dia antes de sair, né, tratando, é muito importante. Tem casos que eu posso dizer, assim, que na minha experiência demorou mais de 5 anos e eu ainda não tinha certeza do diagnóstico. De repente, você está com um paciente em análise, sei lá, 8 anos, e aí sim vem o ponto de certeza do diagnóstico. Então, quer dizer, eu sempre estive atenta nesses 8 anos de tratamento. Fazia uma intervenção aqui, uma ali, pensando, supervisionando, mas nunca se deu essa certeza que a estrutura nunca apareceu. A hora que podia aparecer, vinha uma outra coisa. Isso eu tenho casos, sim, até hoje, que eu talvez não soubesse dizer para vocês, se eu apresentasse, estou convencida de que é uma psicose. Isso vai como uma cautela, como uma dificuldade dos tempos, como uma dificuldade de escuta, como uma dificuldade da intervenção, mas é assim. O que é importante é perceber que o seu manejo está sendo, a direção do tratamento, ela está baseada no princípio ético de que essa pessoa não está apagando o sintoma dela, e sim fazendo com que ela consiga conviver com esse sintoma, né? Saber fazer com ele. Que aí eu acho que entra na questão que você não aprofundou, a questão dos nós, né? O que fazer com eles, né? Porque eu acho que quando você traz essa questão, né? Assim, eu fico pensando nesses indícios, né? Que a gente pensa muito na psicose, mas quanto que todas as estruturas têm esses indícios e que a gente vai ali coletando para poder também conduzir a clínica de uma forma, acho que com certo cuidado, né, que você coloca, e eu vejo esse cuidado como uma questão ética, né, e, então, né, porque ninguém vai querer mexer ali, desencadear algo, né, que assim, se o sujeito já vem com uma dor, não é você que vai proporcionar uma dor maior, né, então acho que você coloca que essa questão da simplicidade, né? Fiquei pensando nessa frase de Lacan, mas ela é muito difícil, ela é muito difícil de você conduzir, né? É fácil, né? Quando a gente diz uma psicanálise serve para simplificar a vida. É muito difícil, é muito difícil. Certo, gente? Primeiro que a gente se pergunta, né? O que é simplificar a vida? Ou melhor, o que é uma vida simplificada? Com certeza. Veri, vamos ficar por aqui, então, Uhum. com esse monte de
animação aqui de questões para a gente. Em nome do café, agradecer sua presença, sua participação, esforço aí para lidar com as contingências do dia. Real. O real, exato. Tá bom. Beijo para vocês, continuem aí firme no trabalho, precisando das tuas ordens. Obrigada. Beijo. Obrigada.